Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou tentar fazer meio que um 2 em 1. Por quê? Se você está acompanhando o canal, sabe que eu já trouxe um review inicial do Galaxy M54 e hoje, como prometido, eu trago aqui o irmão dele, que é o Samsung A54. Esse aparelho aqui e esse aqui tem muitas coisas em comum. Você olhando o vídeo do M54, você já vai ter muita noção do que tem aqui no A54. E o vídeo de hoje eu vou trazer então quais as principais diferenças entre esses dois aparelhos aqui para determinar qual que pode ser o seu próximo Samsung Galaxy. Antes então desse comparativo, não se esqueça, deixa o like nesse vídeo, eu sei que vai te ajudar, e não se esqueça também de se inscrever no canal para receber informações, notícias e dicas de tecnologia do nosso dia a dia. Antes de seguir, como muitas coisas nesse vídeo eu não vou abordar, vou deixar aqui a ficha técnica de cada um desses aparelhos e no continuar do vídeo a gente vai falando desses pontos de diferença. Bom, começando então com os pontos de diferença, inicialmente construção e design. Aqui no M54 nós temos uma construção toda em plástico, a tela dele é de 6.7 polegadas, e aqui no A54 nós temos as bordas em plástico também, a traseira em plástico, mas com uma parte em vidro, que é com proteção Gorilla Glass 5, mesma proteção que tem na tela, tanto do A54 como do M54. Então, A54 você tem Gorilla Glass na tela e na parte traseira também para te proteger contra riscos. E falando em proteção, no M54 você não encontra nenhum tipo de proteção adicional, e já no A54 ele vem com uma certificação IP67, então ele tem proteção contra poeira e respingos d'água. E por conta dessa diferença de construção, aqui no A54 tem uma traseira em vidro, ele passa um aspecto muito mais premium do que no M54. Assim, em termos de bordas, tirando a altura, né, já que no M54 é uma tela de 6.7 polegadas, e aqui no A54 são 6.4, ele é maior, né, bem maior, mas de resto é bem parecido, espessor e tudo mais. Mas o caráter aqui do vidro dá um aspecto muito mais premium para a linha A do que para a linha M. Em termos de peso também é bem parecido, apesar do M54 ser maior, ele pesa 3 gramas a menos. Aqui são 199 gramas, enquanto que no A54, principalmente por conta da traseira em vidro, ele pesa 202 gramas. Então, 3 gramas a mais. De qualquer maneira, são dois aparelhos que não são leves. Os dois têm o seu peso aí e vai pesar no seu bolso. Além da diferença de tamanho em relação à tela, também tem uma diferença de tecnologia. Aqui no M54 ele vem com uma tecnologia nova da Samsung, que é Super AMOLED Plus, enquanto que aqui no A54 vem com o tradicional Super AMOLED. As duas telas têm resolução Full HD Plus, e uma outra vantagem aqui no A54 é que ela conta também com suporte HDR+. Aqui no M54 você não vai encontrar isso. Na prática, olhando as duas telas lado a lado, o que dá para perceber é que no A54 você tem um brilho bem maior do que no M54. Essas imagens aí que vocês estão vendo, as duas telas estão com a mesma configuração, com o brilho setado em 50%, e dá para perceber que no A54 o brilho fica bem maior. Em questão de resolução, eu achei o contraste das duas bem parecido, mesma coisa em relação à divisão de cores. A principal diferença realmente está na questão do HDR e também no fato do Super AMOLED trazer mais brilho do que o Super AMOLED Plus do M54. Um outro ponto que também difere é em questão de segurança. Aqui no M54 nós temos o desbloqueio por digital através do botão de Power na lateral, e no A54 vem com o desbloqueio biométrico na tela. Então você faz o desbloqueio pressionando aqui no lugar da tela. Ambos funcionam com bastante rapidez e precisão, não tive problema nenhum para fazer os desbloqueios depois de ter cadastrado as digitais. Em relação a sistema e desempenho, tudo que eu já trouxe falando do M54 você vai aplicar ao A54, porque eles têm exatamente a mesma configuração. Ambos vêm com Android 13 instalados de fábrica, rodando um processador da Samsung, o Exynos 1380, um processador intermediário que foi lançado esse ano pela Samsung, que comparando aí com
outros processadores, né, de outras marcas, fica ali mais ou menos na linha do 778 da Snapdragon, da Qualcomm. Esse processador é um processador intermediário, então você não vai ter dificuldade para rodar seus jogos em umas configurações mais médias, não dá para jogar tudo no Ultra, a maioria deles pelo menos, e você vai ter navegação e acesso a redes sociais com muita rapidez, você vai ter multitarefas sem grandes problemas. O processador dá conta do recado e está fluindo bem, com um bom desempenho até o momento. Em relação a armazenamento, também aqui é tudo igual. Os dois aparelhos têm a opção disponível com armazenamento interno de 128 ou 256 GB e acompanha já 8 GB de memória RAM que você pode expandir através de recursos da One UI da Samsung. Outra coisa importante também é que os dois aparelhos suportam entrada para cartão micro SD para você expandir em até mais 1 TB seu armazenamento aí, principalmente de fotos, vídeos e documentos. Na parte de som é que tem uma das grandes diferenças. Aqui no M5 IV você vai ter um som mono com saída aqui na parte inferior. É um som que tem até um bom volume e uma equalização equilibrada, menos se você deixar ele muito alto. Aí você vai perder os médios, vai ficar muito estridente o som, mas é mono, já não é muito legal. Aqui no A5 IV nós temos um som estéreo, que também tem um bom volume, boa equalização e tem me agradado bastante. Um ponto em comum entre os dois aparelhos nesse quesito é que se você for conectar o fone Bluetooth, você tem aqui nos dois os principais codecs disponíveis, como o aptX e LDAC. E se você for conectar um fone de fio, você vai precisar comprar um adaptador, porque nenhum dos dois aparelhos tem entrada para fone de ouvido, você vai precisar de um adaptador para plugar no USB-C. Dá uma olhada aí nessa diferença de som. O conjunto de câmeras também é um ponto diferente entre esses dois aparelhos e que pode se tornar um dos fatores de decisão na hora de você optar aí na hora de fazer sua compra. Aqui no M5 IV nós temos um conjunto principal com a câmera de 108 megapixels, você tem aqui uma grande angular de 8 megapixels e um sensor macro de 2 megapixels. E aqui no Samsung A5 IV, uma câmera principal de 50 megapixels, uma grande angular de 12 megapixels e uma de macro de 2 megapixels, sendo que aqui na Samsung você tem você tem sensores da Sony para auxiliar na hora de capturar suas imagens. Ambas as câmeras possuem flash LED e tem recursos como foto panorâmica, modo retrato, entre outros. E na câmera frontal os dois tem 32 megapixels e gravam também até 4K a 30 frames por segundo. Eu vou deixar uns exemplos aí para vocês acompanharem fotos e vídeos do M5 IV e do A5 IV e vocês tirem as suas próprias conclusões. Fazendo a captura com a câmera frontal do A5 IV e do M5 IV, para vocês darem uma olhada e verem como é que é a captura de imagem e também de som. Estou andando numa rua bem movimentada
para a gente ver como é que os microfones se comportam aqui. Cada hora que eu estiver usando o áudio de um ou de outro, eu vou colocar aí uma mensagenzinha na tela para vocês. Aparentemente, deixa eu virar aqui para não estar na diferença de luz. Aparentemente, na câmera aqui na tela, o M54 parece um pouco melhor. Em termos de conectividade, os dois também são exatamente iguais. Rede 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC para pagamento por aproximação, então um pacote completo e bem recheado. Deu para notar que é difícil achar uma diferença muito grande entre esses dois aparelhos, tirando design, tela e som, talvez sejam esses maiores pontos. Nem o preço dá pra gente usar como base de diferenciação, porque a diferença entre eles hoje no mercado está bem pouco, em torno de 100 a 150 reais. Então vai depender realmente muito do seu uso. Eu vejo o A54 na frente porque ele tem um som estéreo, tem uma construção mais bacana, com um design mais premium. A tela é um pouco menor. Se você faz questão de ter uma tela grande, aí o M54 é uma boa pedida. A tela de 6.7 polegadas de muito boa qualidade, ótimo brilho, contraste. Eu gostei bastante, estou gostando bastante também do A54. Aí é mais por uma questão de tamanho. E deu para notar também que o brilho no A54 é maior do que você encontra no M54. Som, se você usa fone de ouvido, não vai ter muita diferença entre os dois, mas se você usa mais o som, né, do alto-falante do celular, o A54 vai ser melhor também porque traz um som estéreo. E tem aqui também uma proteção maior contra poeira e água no A54, coisa que no M54 não tem. Bom pessoal, então esses foram os pontos que eu quis trazer para você de diferença entre esses dois aparelhos. Ainda estou testando e vou trazer mais vídeo para falar se mudou a minha opinião no decorrer do tempo. Não se esqueça, deixa um like nesse vídeo e se inscreva no canal se você gosta de notícias e informação de tecnologia do nosso dia a dia. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.